Olá, pessoal! Eu sou a professora Fabiana e hoje eu vou estar ensinando vocês a resolver um sistema de equações do primeiro grau utilizando o método da substituição. Para utilizar o método da substituição, nós vamos aprender 3 passos. No primeiro passo, nós vamos escolher uma das duas equações e vamos isolar uma das duas incógnitas. No segundo passo, nós vamos pegar a equação que não foi utilizada no primeiro e vamos substituir nela o valor da incógnita que isolamos anteriormente. Para finalizar, no terceiro passo, escolhemos uma das duas equações e vamos substituir nela o valor da incógnita encontrado no passo 2, encontrando assim o valor da outra incógnita. Vamos ver um exemplo? Vamos lá então. Um sistema de equações é quando eu tenho, no caso aqui, duas equações com duas incógnitas. Então, o objetivo desse sistema é encontrar o valor das duas incógnitas. Nós vamos aprender então a utilizar o método da substituição. O primeiro passo, conforme eu falei para vocês, a gente vai escolher uma das duas equações e vai isolar nela uma das duas incógnitas. Qual equação eu vou escolher? Procurem escolher sempre uma equação que tenha menos informações possíveis. Então, por exemplo, o x e o y não terem coeficientes numéricos, isso ajuda. Neste caso aqui da segunda equação, o y é negativo, então pensa que a hora que você isolar o x, ele vai ficar positivo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar a primeira equação de equação 1 e a segunda equação de equação 2. No primeiro passo, nesse exemplo, eu vou escolher a equação 2. Então, eu vou copiar ela aqui de volta, x menos y é igual a 2. E aí, eu vou escolher uma incógnita para isolar. Nesse caso, isolar quer dizer deixar sozinho do outro lado. Nesse caso, eu vou isolar o x, então eu vou passar o y para o outro lado. Como eu vou mudar o y de lado, ele faz a operação inversa, então ele está subtraindo, a hora que eu passar ele para o outro lado, ele vai passar somando. Então, vai ficar x é igual ao 2, que já estava lá do outro lado, mais o y. O que eu determino desta forma? Eu estou determinando o valor do x. Eu estou falando que o x é igual a 2 mais o y. Então, esse é o primeiro passo. No segundo passo, conforme eu falei para vocês, nós vamos escolher a equação que nós não usamos no primeiro. Então, no primeiro, eu usei a segunda equação. Então, agora eu vou pegar a primeira. Então, x mais y é igual a 10. E aí, eu vou substituir nessa equação o valor do x pelo valor que nós encontramos no primeiro passo. Então, eu vou trocar o x por 2 mais y. O x vale 2 mais y. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2 mais y. Então, esse 2 mais y é o valor do x. Aí, a gente vai copiar mais o y que tá aqui, igual a 10. Por que a gente faz isso? Porque daí a gente fica com uma equação com uma única incógnita, que no caso é o y. E aí, a gente já sabe resolver. Eu vou separar tudo que tem y de um lado, que não tem y do outro. Então, vai ficar y mais y é igual a 10. Aí, eu vou passar o 2 para o outro lado. Ele é mais 2, como eu tô mudando de lado, ele vai ficar negativo. E aí, eu resolvo. Y mais y, quando não tem número na frente, é porque esse número é 1. Então, 1 mais 1 são 2y. É igual a 10 menos 2, 8. Como eu não quero o valor de 2y, eu quero o valor de um y só, para tirar esse y que está multiplicando aqui, a gente faz a operação inversa. Então, eu vou dividir por 2. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro também. Vou dividir aqui por 2 também.
2 dividido por 2, eu vou cancelar, porque o resultado é 1, então vai sobrar só o y. Y é igual a 8 dividido por 2, 4. Então, o y é igual a 4. Então, desta forma, eu já descobri o valor do y. E, por final, nós vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, nós vamos escolher uma das duas equações, tanto faz, e aí a gente vai substituir nela o valor do y que a gente encontrou no segundo passo. Eu gosto de usar essa equação aqui, ó, que a gente isolou o x no primeiro passo, eu acho que fica mais fácil. Então, eu vou copiar essa equação, x é igual a 2 mais o y. Como nós já descobrimos o valor do y, a gente descobriu que o y vale 4. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir o y por 4 e calcular o valor do x. Então, fica assim, ó. O x é igual a 2 mais o y que nós descobrimos que é 4. Então, a gente substitui o y por 4. E aí, a gente resolve a conta. Então, x é igual a 2 mais 4, 6. Então, nós descobrimos que o y vale 6. E para finalizar, então, a gente vai colocar a solução. Então, a gente coloca o S de solução igual, abre chaves. Lembra que a resposta é um par ordenado, então, sempre primeiro é o valor do x, que é 6, e depois o valor do y, que é 4. E assim, terminamos a resolução desse sistema. Espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre a resolução de um sistema de equações utilizando o método da substituição. E até o nosso próximo encontro.